Hoje é o último capítulo do livro A Graça Perigosa. Então já vou começar a ler o último capítulo desse livro aqui. Foram 21 lives bem produtivas. Quem acompanhou aí todas as 21 lives, tenho certeza que aprendeu bastante. Eu aprendi bastante também ensinando. Parece que quando a gente lê, comenta e ensina, a gente aprende mais ainda. É uma impressão que eu tenho. E chegamos ao último capítulo. E depois desse livro, como eu já anunciei nas outras lives, eu vou começar um estudo de Romanos, só que apenas no Instagram. Então eu não vou fazer a live no TikTok, não de Romanos, porque eu quero que seja um conteúdo que fique salvo no Instagram, para todo mundo que entrar ou alguém compartilhar meu perfil, entre lá para ter esse ensino da graça de graça, para se aprofundar mais no livro de Romanos, se aprofundar mais na Bíblia e ter bases fortes no que ela acredita. Porque o YouTube, muitas vezes ele fica ali abandonado, né? Poucas pessoas vão e tal, mas Instagram e TikTok é os que mais tem entrada e saída de pessoa. Depois de ler o livro, qual a conclusão sobre o que é graça? A conclusão é a mesma. Graça é favor e merecido. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Mas com o entendimento é muito mais elevado. A compreensão, o amor de Deus é muito maior. Então a gente nunca vai compreender a graça completamente. O que a gente pode fazer é ler livros, assistir pregações, pedir para o Espírito Santo mostrar a graça para a gente lendo a Bíblia. É o que a gente pode fazer. Então vamos lá. Capítulo 21 e último capítulo é: qual lei está em seu coração? Esse é o nome do último capítulo. Qual lei está em seu coração? Ser liberto da lei é uma experiência-chave para a sua vida espiritual. Paulo ensina isso extensivamente na epístola aos Romanos, aos Gálatas e em outras epístolas também. Evidentemente, existem muitos argumentos e objeções. Um argumento que eu vi outro dia foi o de que a nova aliança era tanto a culminação quanto a continuação da lei. Esse é um comentário acadêmico que tenta conciliar as duas alianças. Entretanto, quando você estuda a Bíblia sobre o assunto, percebe que ela usa uma linguagem forte, contundente, para falar que não se deve misturar as duas coisas. A Bíblia afirma que a velha aliança se tornou obsoleta e inútil. Aqui ele cita, Romanos, Gálatas e outros. Romanos, Gálatas e Efésios, para mim, assim, é os que mais fala da graça, os que mais deixa claro essa diferença da lei, da graça, e o livro de Romanos também. Pode ter sido Paulo que escreveu Romanos, ou o Hebreus, o livro de Hebreus também. Pode ter sido Paulo que escreveu Hebreus, mas não é certeza. Mas o livro de Hebreus, assim, deixa claríssimo, mais claro que a neve, que tem uma velha aliança e tem uma nova, e que as duas não se misturam. Então é muito bom. Primeiro tópico aqui: obsoleto e inútil. Você lembra qual foi a última vez que foi a uma locadora de vídeos? Ou qual a última vez que você fez a ligação de um orelhão? Essas coisas se tornaram obsoletas, inúteis e antiquadas, porque foram substituídas por modelos melhores e superiores. Hoje temos as plataformas de vídeos,
os servidores de streaming, os aparelhos celulares. Não há mais demanda para locadoras de vídeo, nem para cabines telefônicas. Elas se tornaram inúteis. Primeira citação, Hebreus 8:13. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Está escrito assim: quando Deus diz nova aliança, torna antiquada a primeira aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Está prestes a desaparecer. Então, o autor de Hebreus é bem claro que Deus diz que vai fazer uma nova aliança. E fica claro que ele torna antiquada e envelhecida a primeira, obsoleta a primeira. E ela está prestes a desaparecer. Então a antiga aliança já desapareceu. O que temos hoje é apenas a nova aliança. E diz ainda mais o autor de Hebreus, lá em Hebreus 7:18, próxima citação. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olha o que o autor de Hebreus está falando aqui. Que a ordenança anterior, que é a antiga aliança, que são os 10 mandamentos, 613 leis lá, foi revogada por causa da sua fraqueza e inutilidade. É o autor de Hebreus está dizendo. Vou ler de novo aqui. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Aqui em Hebreus 7, 8, 9, 10 você pode ler aí o contexto, está falando da antiga aliança. Porque a velha aliança se tornou antiquada e foi revogada. Hebreus diz que a razão é porque ela é fraca e inútil. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Não tem como ser mais claro do que isso. A lei nunca aperfeiçoou ninguém. E não só se revoga a aliança anterior, mas se introduz uma nova. Você tem uma aliança muito melhor hoje. As promessas da nova são muito superiores. A velha se tornou antiquada, obsoleta, fraca e inútil, diz a palavra de Deus. Hebreus é um dos livros menos estudados da palavra de Deus. E é uma pena não ouvir muitas igrejas falando sobre Hebreus. Isso é triste, mas é verdade. Pois é um fundamento muito forte contra esse espírito de lei que é contra o evangelho presente dentro das igrejas. Próxima citação, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tão mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base em promessas superiores. A lei foi posta de lado porque agora existe uma aliança superior. Por que você se relaciona com Deus baseado na velha aliança, quando agora você tem uma nova muito superior, com mais excelentes promessas? Isso não faz sentido. Então isso é muito verdade. Quando você lê Hebreus sem uma teologia formada, sem um preconceito já formado em sua cabeça, não tem outra possibilidade, não tem outra conclusão, senão você entender que a velha aliança já era. Não tem mais, acabou, game over. Ela é velha, fraca, antiquada, se tornou inútil, obsoleta, revogada. O autor de Hebreus usa todos esses termos para se referir à antiga aliança. Eu vou ler esse Hebreus 8:13 aqui em outras traduções. Aqui eu acho que ele colocou a ara. Em outras traduções dá um entendimento assim bem mais amplo, que é importantíssimo entender. Hebreus 8:13. Hebreus 8:13.
Aqui, ó, na NVT, tradução NVT, está escrito assim, ó. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Tradução boa, né? Aqui, ó, na NTLH. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Bem bacana. Aqui na tradução O Livro, que é uma tradução de Portugal. Portanto, se Deus fala de uma nova aliança, é porque considera a anterior caducada. E se prescreveu por antiguidade, está posta de lado. Então a antiga aliança prescreveu, porque ela está antiga e ela está posta de lado. Então hoje temos que pôr a antiga aliança de lado. Olha aqui, ó, na BLT fala assim, ó. E ao dizer uma nova relação combinada, Deus fez com que o primeiro acordo ficasse velho e não valesse mais. E aquele que está velho e gasto logo desaparecerá. Então, cada tradução que a gente lê aqui só fica mais claro. Aqui, ó, na Bíblia Livre para Todos. Essa aqui é boa demais. Deus fala dessas novas promessas, desta nova aliança, como tomando o lugar da antiga, porque esta agora é antiquada e foi posta de lado para sempre. Então, a nova aliança substituiu completamente a antiga aliança. E devemos colocar a antiga aliança de lado para sempre. Muito boa essa tradução, né? As outras traduções dizem a mesma coisa das outras. Então, uma coisa interessante aqui, que a palavra nova, aqui no original, no grego, significa algo novo que nunca existiu antes, sem precedentes. Então, a nova aliança não é uma continuação da antiga, não é a antiga reformada, não é a conclusão da antiga, não é a continuação da antiga. O termo novo aqui é novo mesmo, algo que não existia antes e que agora se tornou novo. Ou não se tornou novo, né? É algo que nunca existiu antes, que surgiu novo. Não é a velha aliança que foi reformada e se tornou nova. Não é uma reforma. É algo novo, sem precedente, que nunca, jamais existiu. Então, dizer que a nova aliança é a continuação da antiga não está de acordo com Hebreus 8:13, porque esse novo aqui, essa nova aliança, esse novo, quando você vai ler no original, dá a entender claramente que é algo novo. Não é uma continuação de algo passado, é algo que nunca existiu antes. Então, tem pessoas que dizem, mas a velha aliança foi reformada e se tornou a nova. Não, a antiga e a nova andam juntas, ou sei lá o que mais. Mentira, não é assim. Não é assim. O livro de Hebreus não deixa dúvidas de que não é assim. Tem a antiga aliança que se tornou velha, antiquada, fraca, inútil e tal, pronto para lá, igual o autor de Hebreus diz. E tem a nova aliança, que é completamente novo, e substituiu completamente a antiga. Então, esse detalhezinho é muito importante, principalmente quando você vai debater com alguém e tal. Você lança essa, mas no original, quando você explica o original ali da palavra novo, se a pessoa for honesta,
ela vai dizer, realmente, é assim. Eu já vi isso ao vivo já. Tinha duas pessoas debatendo sobre isso. Aí uma falou, não, mas a palavra ali no original é nova, sem precedente, não é uma continuação, não é uma reforma. Aí outra pessoa foi honesta e falou, realmente, é verdade. Tá? Então se a pessoa for honesta, ela vai assumir isso. Mas isso é bom primariamente para o nosso entendimento, para a gente ver que o que a gente acredita realmente é verdade. Que a nova aliança é sem precedente, que não é uma continuação da antiga, não é a antiga reformada. Mas para conversar com as pessoas, explicar, ou até mesmo debater ideias, é importantíssimo também saber disso. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que a Luísa falou aqui também, né? Que o livro de Hebreus é o menos estudado. E pasme, é verdade. O livro de Hebreus é o menos estudado, é o que tem menos comentário bíblico, é o que tem menos pregações. Porque o livro de Hebreus ele desconstrói muitas teologias. Muitas mesmo. A maioria das teologias, das denominações, tem crenças internas, tem crenças teológicas internas, que se você for ler e explicar e expor hebreu do jeito que tá lá, sem tirar nem pôr, vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí eles têm aquela desculpa, o livro de Hebreus é difícil de entender. Mas não é difícil de entender, é difícil de aceitar, é difícil de engolir. É difícil rejeitar as nossas crenças, as nossas tradições, o que a gente foi ensinado desde sempre. Isso que é difícil, deixar isso tudo. Aí eles dizem que é difícil de entender, mas não é. Você lê aqui, lê em outras traduções, lê ali o contexto, está falando isso. Não tem o que é difícil. Não é difícil de entender, é só difícil de aceitar mesmo. Então não tem esse negócio, é difícil de entender. Quando você vê alguém dizendo que é difícil de entender, é porque ela tem ali alguma teologia de estimação, alguma crença de estimação que aquele livro ou aquele texto confronta a pessoa no que ela acredita. Ela diz que é difícil de entender, mas não é difícil nada. Só não quer aceitar mesmo. E o último texto aqui, né? Hebreus 8:6, onde diz que Jesus, ele é mediador de uma aliança superior. Então, Jesus ele morreu na cruz para fundar uma aliança superior. A gente querer viver na aliança antiga, na velha aliança, é dizer que é desprezar a morte de Jesus. É dizer, não, Jesus não precisava morrer para inaugurar a nova aliança, para fazer uma nova aliança. A antiga já estava boa. Você morreu para quê? À toa. Porque a antiga ainda está valendo. Nós precisava só da antiga. A antiga ainda serve. Então, quando você quer viver com a antiga aliança, ou quer trazer a antiga aliança para hoje, você quer resgatar de algum jeito a antiga aliança, você está desprezando o sacrifício de Jesus. Ele morreu para o seu sangue ser derramado e fundar a nova aliança. Ele disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Então a gente não pode desprezar a nova aliança, não pode desprezar o sangue de Jesus. Ele morreu para isso, para fundar a nova aliança, ao pagar nossos pecados. A gente tem que pôr a antiga aliança de lado para sempre. Essa é a forma correta de valorizar Jesus e seu sacrifício. Se você não faz isso, se você quer porque quer ficar com os 10 mandamentos, ficar com a lei de Moisés, ficar com os 613, sei lá o que, você está simplesmente falando, Jesus não precisava de sua morte não. Moisés ali estava tranquilo, estava de boa, você está dando bobeira, Jesus. É isso que você está dizendo, infelizmente. Próximo tópico. Qual lei está em seu coração? Então, qual é a lei que está no nosso coração, né? É o tópico aqui. Aí tem a citação. Hebreus 8:10. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Mas Hebreus 8:10 não diz que Deus imprimiu suas leis em nossa mente e no nosso coração? É verdade. Por causa disso, muitos acreditam que ainda estamos debaixo da lei, porque afinal de contas, temos ela gravada em nós. Entretanto, pare e pense um pouco. Se isso fosse verdade, estaríamos preocupados com tecidos diferentes que não podem ser misturados numa roupa, e estaríamos fugindo de casquinhas de siri e camarões empanados. Estas coisas estão escritas em seu coração? Ou ainda nem deveríamos cogitar plantar em nosso jardim flores com sementes misturadas? Você acha que o Espírito de Deus está ajudando você a cumprir os 613 mandamentos do Antigo Testamento? E se você realmente crê nisso, como está se saindo? Isso não faz sentido. Então, ali na lei tinha a questão de fazer barba. Então, se as leis de Deus significam a lei de Moisés, a gente não pode fazer barba. Não pode fazer barba, não pode usar roupa com 2 tecidos. Qual que é o sentido disso? Nenhum. Não tem cabimento dizer que é a antiga aliança que está no nosso coração. Não tem. É isso que ele está tentando mostrar aqui. Contudo, ainda não resolve a nossa dúvida. A Bíblia realmente diz que Deus escreve suas leis em nosso coração. Então, o que isso significa? Esta é mesmo uma excelente pergunta. O que está escrito em seu coração hoje? Então, mesmo que a gente fale, né, mas a lei diz isso não é para hoje, tá? Então tem um monte de coisa que é para hoje. Um monte de coisa que é para hoje. Tem um monte de coisa que não é para hoje. De comer camarão, não tocar na mulher quando ela está menstruada. Outra coisa também, não fazer barba, já falei, né? Não comer estrogonofe também, né? Porque não pode misturar carne com leite. Então tem um monte de coisa que está na lei. Então a gente não deveria fazer isso ainda hoje, né? Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. A maioria dos crentes faz isso aí. Os únicos que quer viver na lei ainda, né? Os adventistas ali, né? Mas paciência. Já disse anteriormente que a nova aliança é um download e uma exclusão. É o download dos desejos de Deus para o seu coração e a exclusão completa de todo registro de pecado. Essa é a nova aliança numa linguagem que todo jovem entende. Isso é o que significa ser filho de Deus, uma nova criação. Em Hebreus 10 lemos que as leis de Deus, no plural, não no singular, estão gravadas em nosso coração, estão gravadas em nosso novo coração espiritual. Mas que leis, no plural, são essas? Os 613 mandamentos da lei não estão escritos em seu coração. Existe algo completamente diferente escrito dentro de você. Jesus dá um novo mandamento em João 13:34, dizendo que somos chamados para amar os outros como Ele nos amou. E João pega essa mesma ideia. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. 1 João, capítulo 3, versículo 23. Acreditar e amar, essas são as leis escritas em seu coração. Somos convidados a conhecer o quanto Deus nos ama e mergulhar nesse amor. Só então podemos transmitir esse tipo de amor, o amor de Deus às outras pessoas. Essas leis de crer e amar são conhecidas como a lei real. Tiago 2,8 fala, né, dessa lei real. Ou seus mandamentos, né? João também chama essa lei de crer e amar de seus mandamentos. Em 1 João
capítulo 3, versículo 24. E não são pesados. 1 João capítulo 5, versículo 3. Diz, né, que não são pesados. Na verdade, encontramos Jesus dizendo que aqueles que o amam, os crentes, guardarão seus mandamentos. João 14, 15, né? Jesus diz isso. Isso acontece sobrenaturalmente e quase automaticamente. É isso que nós somos agora. Não é a lei de não comer carne de porco, mariscos ou não trabalhar no sábado que está escrito em seu coração. Os novos mandamentos de crer e amar é que inspiram você hoje sob a nova aliança. Esses mandamentos em seu coração são mais do que suficientes, pois o amor é o verdadeiro cumprimento da lei. Paulo diz em Romanos 13:10, né, que amar é cumprir a lei de verdade. Não é seguir os 603 mandamentos ou 10 mandamentos. O cumprimento da lei é o amor. Então hoje a gente só precisa amar. O amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8 diz isso, né? Você não pode amar alguém e matá-lo. Você não pode amá-lo e traí-lo. À medida que caminhamos no amor de Cristo, tudo o mais se resolve. Então, nesse livro aqui, ó, do Eliezer, Hipergraça que realmente defendemos, do Eliezer Oliveira, ele mostra que lá em Jeremias, onde Deus diz que fará uma nova aliança, Deus diz assim: chegará um dia que farei uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Colocarei a minha lei na sua mente e a imprimirei no seu coração. Lá em Jeremias está no singular, se referindo à lei de Deus mesmo. Só que quando o autor de Hebreus vai citar essa mesma passagem, ele muda só essa parte. O autor de Hebreus não diz: imprimirei a minha lei, Torá, em seu coração e na sua mente. Não, o autor de Hebreus ele muda. Ele diz minhas leis. Então não é a mesma lei. Por que ele vai citar o versículo, mas muda a lei maiúscula para minhas leis? Porque a lei da nova aliança é outra. É outra lei. Diferente. Não é mais os 10 mandamentos, não é mais os 603. Agora, a lei, os mandamentos da nova aliança é o crer e o amar. É o crer e o amar. Que foi a live inteira, né? A live passada inteira. Então, o autor de Hebreus ele faz isso 2 vezes. Em Hebreus 8 e em Hebreus 10. Ele não diz que a lei maiúsculo está escrita em nosso coração. Ele diz que minhas leis, que é outra lei. Outra lei. Não é a mesma lei. E o autor de Hebreus ele poderia muito bem escrever lei maiúsculo. Porque em diversas outras passagens de Hebreus ele fala da lei maiúscula, da Torá, se referindo realmente à lei, à antiga aliança. Só que ele escolheu não fazer isso. Ele escolheu de propósito mudar. Então você pode ver que discorrendo Hebreus várias vezes ele usa a palavra lei maiúsculo. Porque tem diferença de lei escrito maiúsculo, de lei minúsculo, de minhas leis. Cada expressão dessa é algo diferente. Então, se o autor de Hebreus estivesse dizendo realmente que eram os 10 mandamentos, que eram 613 ordenanças, teria sido escrito lei maiúsculo, mas não é isso que ele faz, nem em Hebreus 8, nem em Hebreus 10, de propósito, porque não é os 10 mandamentos, não é as 613 leis, não é a antiga aliança que está no nosso coração e na nossa mente hoje, é a lei de Cristo, é o crer e o amar. Esses são os mandamentos de Cristo, esse é o mandamento de Cristo. Na live passada, e nesse livro aqui tem essa explicação mais detalhada
É que aqui no livro do Aloysio não tem, né, essa explicação, mas é bom trazer esse detalhe. Último tópico. Não são aqueles 2 mandamentos da lei. Então, também não é aqueles 2 mandamentos da lei que estão no nosso coração. A propósito, as pessoas costumam pensar que os 2 mandamentos escritos em nosso coração são amar a Deus de todo o seu coração, alma e força, e amar o próximo como a si mesmo. Essa crença, né, vem lá de Mateus, capítulo 22, do versículo 36 ao 40. Aqui está a verdade. Esses mandamentos surgiram em uma conversa entre Jesus e os fariseus. Eles perguntaram a Jesus qual eram os maiores mandamentos da lei. E ele os ofereceu como resposta. Ou seja, Jesus respondeu uma pergunta. Portanto, não vamos esquecer que esses mandamentos estão na lei. Mateus 22, 37 a 40. Imagine acordar todos os dias tentando ao máximo amar a Deus com todo o seu ser e amar os outros tanto quanto você ama a si mesmo. Jesus estava dizendo que esses são os 2 mandamentos e os mais impossíveis. Então, é uma coisa que eu já vi muita gente falando. Hoje a gente só tem que... os 2 mandamentos que Jesus deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus não deixou esse mandamento. Jesus nunca deixou esse mandamento. Os fariseus fizeram uma pergunta para Jesus. Qual que é os 2 maiores mandamentos da lei? Aí Jesus respondeu. Só isso. Jesus não estava legislando, dizendo, é isso aqui, esse é o meu mandamento. Não, Jesus estava respondendo a pergunta. As pessoas vão lá ler e tiram por conclusão que esse é o mandamento de Cristo. Não, nada a ver. É só ler o contexto ali. Ele respondeu uma pergunta que fizeram. Simples assim. Agora, quando Jesus realmente estabelece o mandamento, ele diz, um novo mandamento vos dou, que é ame ao próximo como eu amei. Então, o mandamento de Cristo é amar o próximo como ele nos amou. Não é amar o próximo como a si mesmo. Isso é da lei, não é o mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo é amar o próximo como Jesus me amou. Eu devo amar o meu próximo como Jesus me amou e não como eu me amo. Amar como eu me amo é lei. Lei de Moisés, que passou, acabou, já era. O mandamento de Cristo, que ele diz, esse é um novo mandamento, é esse que está valendo. E é esse que João diz que está valendo. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Qual foi o mandamento que ele nos ordenou? Qualquer um vai saber que é crer como ele, que é crer em Jesus e amar como ele nos amou. Esse é o novo mandamento que ele nos ordenou. Então, quem não assistiu a live antes dessa, lá tá muito explicadinho. E eu tenho até uma live que não faz parte da leitura do livro, mas o nome da live é Seguir Jesus é Fácil. Tá com a fotinha rosa no canal no YouTube. Rosa, preto, branco e rosa. Mas tá lá, Seguir Jesus é Fácil. Onde eu falo lá do fardo leve, dos mandamentos da nova aliança, dos 2 mandamentos, né? Os únicos 2 mandamentos que a gente tem, que é o crer e amar. Lá eu falo só sobre isso. Você pode ver lá também, junto com o capítulo anterior desse livro, que é o capítulo 20. Você não está debaixo da lei. Você não quer uma vida baseada na lei. Seja o menor, seja o maior mandamento da lei. O que você gosta é dos mandamentos da nova aliança de crer e amar escritos em seu coração.
E se você estava curioso sobre como amar a Deus de todo o coração, Ele já providenciou isso para você. Efésios 6:24 diz que agora, como uma nova criação em Cristo, você realmente tem o amor eterno por Jesus Cristo colocado em seu coração. Deus fez com que você o amasse permanentemente. Então é só ler Efésios 6:24. Ele derramou o seu amor em seu coração. Romanos 5:5 diz isso, que Deus derramou o amor dele no nosso coração. Você o ama porque Ele te amou primeiro e depositou o seu amor em você para sempre. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz isso, que nós amamos Deus porque Ele nos amou primeiro. Não faz sentido dizer que você morreu para a lei e depois de virar as costas. Não faz sentido dizer que você morreu para a lei e depois virar as costas e dizer que ela está escrita no seu coração. Você não tem algo em seu coração para o qual você está morto. O Espírito Santo não está ajudando você a guardar a lei. Simplesmente não é a sua agenda. Em vez disso, ele está inspirando você a produzir o fruto do Espírito. E contra tais coisas não há lei. Gálatas 5:23. Deus não poderia deixar mais claro. Citação. Gálatas 5:18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, Gálatas 5:18 é o versículo que o Aloysio finaliza esse capítulo e esse livro. E Gálatas 5:18, Paulo é bem claro que quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei. E uma coisa interessante que ele diz aqui é: Paulo diz que os 10 mandamentos são ministério de morte, lá em 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios, não estou lembrado. É aquele versículo que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Logo após, Paulo diz que o ministério da morte, gravado com letras em pedras, teve sua glória. Ou seja, o que foi gravado em letras em pedras? Os 10 mandamentos. Paulo chama de ministério de morte. Deus vai colocar o ministério de morte no nosso coração? Não faz sentido. Romanos capítulo 7, Paulo diz que nós fomos libertos da lei. A gente foi liberto da lei, a gente morreu para a lei. Romanos capítulo 7 também diz que a gente morreu para a lei, fomos libertos da lei. Aí depois Deus coloca dentro do nosso coração a lei. Que a gente morreu, que a gente foi liberto, que é ministério de morte, aí Ele coloca dentro do nosso coração. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Por isso que o autor de Hebreus não diz que é a lei, que é a Torá, e sim minhas leis, no plural. E é isso, gente. Se sois guiados pelo Espírito, não estão sob a lei. Então a nova aliança, ela é um chamado a ser guiado pelo Espírito Santo. É um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com a lei. Nada. A lei se tornou antiga, obsoleta, antiquada, porque era fraca e inútil. E todas essas coisas são citadas no livro de Hebreus pelo autor de Hebreus. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem chegou aqui agora, as lives de todos os capítulos desse livro aqui estão lá no meu canal no YouTube. Todas as 21 lives, inclusive essa aqui eu vou postar lá amanhã. E foi muito bom ter lido cada um desses capítulos. Se você acompanhou todos os capítulos e está ouvindo esse capítulo aqui pelo YouTube, comenta aí. Assisti todos os capítulos, venci. Que eu vou estar respondendo aí todos vocês no YouTube. E compartilha com outras pessoas. Compartilha com outras pessoas essas lives. Não guarda para você, não deixa o evangelho parar em você. Tá bom? Eu tô aqui doando meu tempo, lendo, explicando. Então, manda para outras pessoas. Manda as lives para outras pessoas. Amém? Então é isso aí, gente. Foi muito bom a leitura do livro. E
Até mais. Até Romanos. Lá no Instagram, hein? Vai ser só no Instagram, estudo de Romanos. Então, hipergraça e hiperpaz. Até mais.